Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. A gente vai falar sobre curvas de aquecimento e curvas de resfriamento. Isso é legal vocês saberem, tá? Parece que é complicado, mas não é, é facinho, tá? O que acontece? O que é uma curva de aquecimento? A gente vai estudar qual é a temperatura que essa substância ela muda do estado sólido para o líquido, ou seja, qual é a temperatura que ela funde, e do líquido para o gasoso, qual a temperatura que ela vai ebulir. Então repare que a água, ela tem o seu ponto de fusão. Primeiro, aqui eu vou aumentando a temperatura, tá? 20 graus, 40 graus, 60 graus, 80 graus e 100 graus. Tá? E aqui vai me dizer qual é o tempo que vai necessitar para ocorrer aquele processo. Certo? O que eu tenho que observar? A temperatura. Ó, nesse caso de água, a 0 graus, ela tá no processo de fusão. Enquanto ela está fundindo, saindo do estado sólido para o estado líquido, ela não vai alterar a temperatura dela, ela vai continuar a 0 grau. Até que todo o gelo comece a derreter e finalize o último gotinha lá congelada, vai continuar a mesma temperatura se você colocar o termômetro, se for água pura, tá? Aí você quer estudar essa água, né? As mudanças de estado físico. Aí você começa a aquecer. Ó, você vai para 20 graus, depois para 40, ela tá aquecendo, tá aumentando a energia dela, o grau de agitação dela. Ela tá aquecendo, tá aquecendo. Quando ela chega a 100 graus, ó, aí acontece o que eu falei na aula anterior. Começa a formar aquela fervura, aquele ponto de fervura, que é sair bolha diretamente do fundo do pote, tá? Nesse momento você chegou a 100 graus. Se você tiver um termômetro culinário em casa e você for fazer café, quando você fizer café, você coloque lá o termômetro quando atingir esse ponto de fervura. Você vai ver que vai estar lá 100 graus, certo? E aí, até se você esquecer lá, deixar lá, você vai ver que a temperatura ela não vai mudar, ela não vai para 110, não vai para 120, não vai para vai ficar aquela mesma temperatura ali até toda a água ebulir, né? A gente não chama evaporar, porque evaporar a temperaturas baixas, ok? Aí essa curva a gente chama de curva de aquecimento, porque a temperatura ela tá subindo. Agora a gente vai para a curva de resfriamento. O que é a curva de resfriamento? Como o próprio nome diz, é quando a gente resfria uma substância, né? Quando a gente reduz a temperatura dela. Então, se eu tenho um vapor e esse vapor ele é resfriado, a gente está condensando ele, tá? O que é condensação? É a passagem do estado vapor para o estado líquido, certo? Então, isso acontece muito quando a gente quer, por exemplo, purificar a água de algum lugar. Água com sal, por exemplo, né? Você tem aqui água com sal, água do mar. Aí essa água ela vai aquecer. Mais uma vez o foguinho rosa, sim, o foguinho rosa. Aí o que a gente vai fazer? Vai criar um monte de bolha aqui, né? Essa vaporzinho de água. A gente vai aprisionar esse vaporzinho de água e vai colocar isso em outro lugar. Aqui a gente vai passar tipo uma mantinha de gelo, tá? Ou seja, essa água que tá passando por aqui, esse vapor que tá saindo por aqui, ó, ele de repente ele tá vapor e ele começa a se transformar em líquido. E aqui começa a cair a água líquida purinha, certo? Aqui vai começar a encher a água de água pura. Esse processo a gente chama de processo de destilação, tá? Obviamente estou desenhando de uma forma bem lúdica, mas no laboratório a gente já tem os equipamentos certos que a gente faz isso, tá? Então você precisa aquecer. Ah, tem como você, por exemplo,
Pegar a água do mar e purificar ela, tem como, né? Transformar em água doce, tem como. Só que às vezes o custo, né, é muito alto para você fazer isso. Então é mais fácil você pegar a água de um manancial, de uma água subterrânea, e tratar essa água e distribuir para a população do que você pegar a água do mar e destilar ela. Porque repare, não é pouca água, né? As pessoas precisam de muita água. Enfim, vocês entenderam, né? Então, bora lá. Então, vocês entenderam condensação. A gente continua resfriando ela, ou seja, reduzindo agora o grau de agitação delas. Tá? Reduzindo. Reduzo, coloco lá num banho de gelo. A temperatura vai caindo, vai caindo, vai caindo. Chega um determinado momento, quando chega a 0 grau, você começa a ver os primeiros cristais de água ser formados. E aí eu estou solidificando. Esse processo é solidificação, certo? Aqui é uma atividade para você treinar aquilo que você acabou de aprender. Eu tenho uma matéria. Isso aqui é o estado sólido. Isso aqui é o estado líquido. Isso aqui é o estado gasoso. Vamos entender qual é o processo que está tendo aqui. Aqui está indo do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui tá tendo o quê? Qual o processo? Vaporização. Isso mesmo. Aqui eu tenho o estado gasoso indo para o líquido. Nesse caso, está tendo o quê? Condensação. Muito bem. Aqui é um desafio, tá? Tem outro nome, diretamente do estado gasoso para o estado sólido, mas eu vou deixar por último. Do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de quê? Fusão, né? Ou solidificação? Solidificação. Certo? E do estado sólido diretamente para o estado de vapor, estado gasoso, a gente chama de sublimação. Aqui é solidificação, aqui é sublimação, ok. Certo? Do estado sólido diretamente para o vapor. Esse caso aqui que a gente deixou por último, a gente chama de ressublimação. Que é quando o estado gasoso diretamente para o estado sólido. Certo? Não é um processo tão comum que a gente vê. A gente vê, às vezes, a sublimação mesmo, como naftalina, né? Aquelas pedrinhas brancas que a gente coloca no guarda-roupa para matar as baratas, traças. Aquilo ali é sublimação. Ou gelo seco, como eu havia falado antes. Então, a gente encerra a aula aqui. Por aqui. Eu espero que essas aulas elas estejam ajudando de alguma forma o entendimento e a compreensão da química. Tchau, tchau.